Livro do profeta Jeremias, 29, verso de 1 a 13, leitura responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja versículos pares. Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu recolhi de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, para que a sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que são no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizaram eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que desejeis. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Juntos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai querido, que teu Espírito mais uma vez nos ilumine, para expor, ilumine teus servos para ouvir e entender a tua palavra. Pai, edifica a tua igreja nesta hora através da tua palavra. Que nossos corações sejam atentos, nossos ouvidos atentos, corações abertos e a mentes desligadas de tudo que pode estar acontecendo lá fora, para estarmos apenas voltados e concentrados na tua palavra. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós vimos, este capítulo é uma carta enviada pelo profeta de Jerusalém para a Babilônia, onde estavam os cativos, levados por Nabucodonosor. E o Senhor Deus, vendo a situação que estava acontecendo com os exilados, ele manda Jeremias escrever essa carta. E o profeta é muito realista quando ele escreve essa carta para o seu povo, porque estavam havendo enganos no meio do povo de Israel. Nós vamos ver daqui a pouco. Haviam falsos profetas, adivinhos, sonhadores, que estavam enredando o povo de Deus. E o povo, então, eu creio que fazia até uma pressão em cima dessas pessoas para que falasse aquilo que eles queriam ouvir. Ou seja, uma autoilusão. Eles iludiam a si mesmo. E nós vamos meditar nessa noite com esse tema, a palavra de Deus para o seu povo em meio ao mundo perverso. O que é uma pessoa perversa?
uma pessoa que prejudica intencionalmente uma outra pessoa. Nós estamos cheios disso hoje, nos dias de hoje, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu não tive intenção, mas a gente sabe que lá no fundo, no coração teve. Perversão, o que é perversão? Eu busquei no dicionário a definição jurídica, os nossos advogados estão aí para confirmar. Ato que, demonstrando excesso de crueldade, é praticado com o propósito de ocasionar um prejuízo ou sofrimento ou dano maior à vítima. A palavra de Deus para o seu povo em um mundo perverso. As orientações, queridos, que nós temos nesse texto, que são dadas através dessa carta, também se aplicam a nós no momento em que estamos vivendo. Nós vivemos num mundo perverso. Todos os dias estamos vendo aí perversões, pessoas prejudicando as outras, pessoas causando mal a outras pessoas, pessoas sem qualquer indício de paciência. Tudo isso é a perversidade em ação. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, qual é a palavra de Deus para nós nesta noite? A nós que estamos vivendo no meio deste mundo perverso. A primeira palavra de Deus nós encontramos nos versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Versículos 5 e 6. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais. Então a primeira coisa, queridos, que nós ouvimos Deus falar, aquele povo naquela carta, e também falar a nós, nesta noite, é que nós devemos agir e não reagir. Devemos agir e não reagir. Ele diz, edificai, habitai, comei, tomai. Mais uma vez a palavra tomai é a palavra multiplicai-vos. Então tudo isso significa o quê? Ação. Então qual a diferença entre ação e reação? Ação é você fazer alguma coisa, é você fazer principalmente o bem, é comportar-se de certa maneira. Agora reagir é você opor, é você ser oposição, é você ser contra aquilo que está sendo falado ou está sendo colocado diante de você. Então Deus diz naquela carta, você deve agir e não reagir. Porque como estava o povo? Qual foi a reação do povo diante daquela Babilônia perversa em que eles estavam vivendo? Foi reagir. Começaram a ouvir os falsos profetas, que traziam mensagens que enchiam seus corações de ilusão, de mentira, como nós vemos hoje, muitas pregações por aí, também tentando encher o coração da ovelha de coisas que não vão acontecer. E ao ouvir isso, então, o que eles fizeram? Pararam totalmente suas vidas. Ou seja, começaram a viver uma vida medíocre. Veja o que diz Salmos 37, verso 2, diz assim, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. A harpa, queridos, era um símbolo de alegria, era um símbolo de festividade, de música, de louvor, e elas estavam penduradas, sem qualquer tipo de uso. Então a reação foi uma reação negativa. E por isso que o Senhor diz àquele povo, e diz a você e a mim, não reaja, mas haja, tome iniciativas. Então o que eles deviam fazer? Olhar sempre para frente, não se deixar abater pela gravidade daquilo que eles estavam passando. Não deveria haver espaço, como não deve haver para nós também, para reações erradas e reações ruins, que muitas vezes prejudicam a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então Deus está
exigindo deles, como seu povo, uma ação positiva. O Senhor quer que o seu povo seja útil ali naquela comunidade onde ele se encontrava. Da mesma forma que o Senhor quer que você seja útil onde você está. Essa deve ser a sua ação. Ou seja, eles seriam uma amostra da verdadeira religião ali no meio daquele povo idólatra. Então, queridos, ação é ser bênção onde você está. Ação é ser bênção onde você está. Então nós precisamos ter isto na nossa consciência, no nosso coração. Assim como Israel deveria ser uma bênção ali na Babilônia, essa amostra. Ou seja, o Senhor quer, como diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, acrescentar aqueles que o buscam, aqueles que têm em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O Senhor quer acrescentar bênçãos. E através dessas bênçãos você vai testemunhar, através da sua ação, e não você ser alguém que vai reagir contra tudo o que está acontecendo. Por quê? Deus quer que o seu povo escolhido seja amoroso ao ponto de construir em benefício de todos aqueles que estão ao seu redor. Vejam a diferença entre você reagir. O que é que o povo reagiu? Primeiro ouvindo mentiras dos falsos profetas, dos adivinhos, dos sonhadores. O que eles fizeram? Pararam de fazer tudo, pegaram as harpas e penduraram no salgueiro. E agora viviam de ilusão. Viviam de ilusão. Então nós, como povo de Deus hoje, nós somos também desafiados a ser uma bênção onde nós estamos. Não se misturar com as pessoas, mas sermos diferentes. Não entrar no mundo que as pessoas estão, no sistema que elas estão, a ser diferentes. Então o Senhor diz para você e para mim nesta noite, você tem de agir e não reagir. E não entrar no meio de confusões, jamais pensar em prejudicar as pessoas, mas ser uma bênção onde você está. Deus diz isso para o povo lá de Israel. Vocês estão na Babilônia, vocês estão sofrendo, vocês estão no meio de uma geração perversa, mas vocês têm de ser lá uma bênção. Vocês têm de ser lá um exemplo. Ou seja, pega de volta a sua harpa e começa a tocar. Começa a mostrar que vocês são um povo escolhido. Vocês são diferentes. Então esse é o primeiro desafio. Se você deixou a sua harpa pendurada no salgueiro, busque sua harpa. E comece a tocar. E comece a fazer diferença. Essa deve ser a ação do povo de Deus no meio desse mundo perverso. Todos devem conhecer que você é um servo de Deus. Eu estava um dia desses descendo ali a rua Glete, da Palmeiras para vir para a nossa Elvete, para a igreja, e eu vi uma senhora e uma criança caminhando na minha frente, e um sujeito com a cara muito feia embaixo, assim. Parece que ele estava esperando aquela mulher e aquela criança passar para talvez fazer alguma coisa. Então, percebendo isso, eu me adiantei e fiquei ao lado dela. E comecei a conversar com ela. E quando nós chegamos perto dessa pessoa, ele olhou para mim assim com a cara feia. Falou assim: você é um servo do Senhor e eu não posso fazer nada com vocês. E foi embora, saiu correndo. Não sei se estava drogado, se estava bêbado, ou se estava possesso. E aquela senhora falou: mas quem é o senhor? Eu falei: eu sou o pastor da igreja presbiteriana ali da rua Elvétia. Ah, rua ali da Cracolândia. Eu falei: infelizmente, fala em igreja presbiteriana da rua Elvétia, fala em Cracolândia, né? Infelizmente. Eu falei: eu vi que ele estava com má intenção com a senhora, com a sua filhinha, e eu me aproximei. Ela falou: muito obrigado, pastor, Deus te abençoe e continue te usando.
Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade como servo de Deus, de ser bênção onde nós estamos. E não de ficar entrando no meio das pessoas e criando confusão. Está vendo? O crente estava lá junto. Né? Está vendo? O crente participou. Você tem de ser uma bênção, onde você estiver. A segunda coisa que o texto nos ensina, que a carta Deus fala com o povo através de Jeremias, devemos ser biblicamente realistas. Verso 8, vamos lá? Juntos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane a vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Sempre sonham segundo o vosso desejo. Devemos, então, ser biblicamente realistas. Tem um ditado latim que diz assim: o povo deseja ser enganado para que seja enganado. É complicado, não é? Eu quero ser enganado para ser enganado. É complicado isso, né? Mas, irmãos, aquele grupo de irmãos que estavam ali, de israelitas que estavam ali, na Babilônia, estavam com o coração incrédulo diante do Senhor. E por isso que eles preferiam. 3 coisas ali diz: não vos engane quem? Os vossos profetas. São falsos profetas, tá? Depois ele diz assim: nem os vossos adivinhos. E em terceiro lugar, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Então veja o que a incredulidade gera no coração da pessoa. Gera o desejo de ouvir falsa profecia. Gera o desejo de ouvir adivinhos. Gera o desejo de ouvir o que as pessoas estão sonhando a seu respeito. Mas nós, como igreja, devemos ser biblicamente realistas. Nós percebemos que o povo enganava a si mesmo quando alimentava no coração falsas esperanças, esperanças contrárias aos ensinos de Deus. Porque Deus já havia revelado ao povo, através dos profetas, que o cativeiro seria de 70 anos. Mas os falsos profetas diziam: não, vai haver um problema grande aqui na Babilônia e nós vamos ser liberados mais cedo e vamos voltar para a nossa pátria. Isso era mentira. Então eram os falsos profetas. Então eles criam então nessas falsas profecias e ficavam cheios então de ilusão. Reverendo Hernandes escreveu assim: precisamos aprender e crer no que Deus diz sobre nossas crises, sobre nossas dificuldades, crer nas promessas e não nos iludir com aquilo que não é verdade. Então nós somos desafiados a sermos fortes para poder viver neste mundo cheio de perversidade. O Senhor permite passarmos por crise? Sim. Permite. Para nos fortalecer. Para deixar a nossa fé mais forte. Para que nós percebamos que nós dependemos inteiramente dele, nada de nós mesmos. Então nós precisamos ser realistas quanto à palavra de Deus. Então, queridos, nosso foco, como o foco do povo de Israel, naquela época, era voltar para o que Deus estava ensinando através dos verdadeiros profetas e não dos falsos profetas. Eu tenho acompanhado esses dias uma pessoa que veio de uma igreja neopentecostal e essa pessoa tem me relatado coisas estranhas que aconteceram lá.
É porque você é obrigado a fazer isso, ou você é obrigado a fazer aquilo, porque Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer aquilo. E as pessoas falaram, eu fiquei lá mais de 20 anos e não aconteceu nada disso. Por quê? Nós precisamos estar apegados à palavra da verdade. Não é só aos profetas, não é aos adivinhos, não é aos sonhadores. Mas apegados à palavra da verdade. E esse é o segundo desafio para cada um de nós desta noite. Busquemos conhecer a palavra. Porque você vai ter o coração cheio da palavra para saber agir no meio da perversidade e manter-se fiel ao Deus que tem sido fiel a nós e vai ser sempre fiel. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei coroa da vida, diz o último versículo 10, o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Portanto, a palavra de Deus para o seu povo em mundo perverso. Primeira palavra, os irmãos se lembram qual foi? O povo deve agir e não reagir. Que as pessoas olhem para você, meu irmão, minha irmã, e digam, aqui está um servo de Deus. Porque é diferente. Porque tem uma palavra boa. Que não diga, você é crente? Não está parecendo, não. Uma vez eu participei de uma reunião, de um grupo de funcionários de uma empresa, e um dos líderes daquele grupo era um amigo meu de infância, que nós crescemos juntos, na escola, na igreja, na cidade interior, a gente fica junto durante muitos anos, né, estudando no mesmo lugar e tal, e trabalhando no mesmo lugar, porque não tem muitas opções de emprego. E um dia, participando de uma reunião, a hora que me deram a palavra, eu falei, olha, eu sou um servo de Deus, sou comprometido com Deus, sou ministro da palavra, então eu vou dar aqui a minha palavra, eu quero pedir a vocês que respeitem minha palavra, como eu vou respeitar a palavra de vocês também. Aí esse meu colega levantou e falou, olha, eu também sou crente igual ele, viu? Aí o outro colega falou, mas não estava aparecendo não, só se você vai ser daqui para frente. Como é que você tem sido visto onde você está? No seu trabalho, no seu estudo, na sua família. Vivemos em meio ao mundo perverso. Portanto, devemos agir, ou seja, fazer diferença. E não sermos enganados, mas sermos biblicamente realistas. Assim que a Bíblia fala. Assim que a Bíblia diz. Ontem de manhã eu estava indo para a Casa Porto Seguro para pregar lá. E eu peguei o metrô e na Sé, da Sé até Armênia, lá fica lá em Armênia, Casa Porto Seguro. E eu sentei assim, chegou um senhor assim muito distinto, sentou do meu lado. E eu estava sussurrando um hino, ele falou, o senhor é crente? O senhor tem cara de ser pastor. Falei, que responsabilidade, né? Eu falei, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele falou, eu também sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Aí nós começamos a conversar, o percurso é muito rápido, né? E cada palavra que a gente dizia, a gente citava um texto bíblico. E as pessoas ficavam paradas olhando, né? As pessoas estavam sentadas perto ali. Eu falei, está vendo, meu irmão, está chamando a atenção do povo. É a nossa responsabilidade, como servos de Deus. Mostrar que nós somos diferentes. Que a nossa conversa não é uma conversa para se jogar fora, mas uma conversa proveitosa. Então devemos agir e não reagir. Devemos ser biblicamente realistas. Em último lugar, versículo 10. Vamos ler juntos? 10 e 11. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, irmãos, o Senhor está dizendo, esse tormento de vocês vai acabar. Glória a Deus por isso.
Se você está passando por algum tormento, ele vai acabar. Então devemos manter nossos olhos fixos na esperança da ação de Deus. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então o Senhor aqui deixa claro que aquele cativeiro vai ter um fim, que aquela vida no meio da perversidade vai ter um fim. Porque Deus tem um propósito para as nossas vidas. Mas pastor, eu tenho de sofrer? O Senhor Jesus falou, no mundo você vai passar por momentos difíceis, mas tenha bom ânimo. Mas essas dificuldades, essas lutas irão terminar. Porque a promessa de Deus não falha. Então aquele povo deveria continuar com suas vidas. Deveria estar agindo de maneira positiva no meio daquele povo perverso. Crendo na palavra do Senhor. Alimentando-se da esperança viva que Deus estava com eles na crise. Porque Deus estava com eles através da palavra do profeta. Ele mesmo, o Senhor, diz ali o texto, vai tirar o povo dessa situação quando chegar o momento certo. Irmãos, isso me enche o coração. Saber que vai chegar o momento de Deus na minha vida e na sua vida, em que essas agruras da vida vão terminar. O Senhor promete isso, vai acabar. Eu estou olhando para a sua vida, eu estou acompanhando você passo a passo. Continue firme, porque isso vai acabar. Alimente a esperança nas crises. O que é esperança? Esperança tem a ver com fé, pois a fé é crer em coisas que não se veem, mas que se esperam. Você está vendo que você vai para o céu quando partir desse mundo? Não está vendo, mas você está esperando que vai, e tem certeza que vai. Porque o Senhor Jesus disse, eu vou preparar o lugar e voltarei para vós mesmos, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deixe seus olhos fixos na esperança, que vem através da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor diz nessa carta, que vai levar o seu povo de volta, porque Ele ama o seu povo. E que o caminho então está aberto, para todos aqueles que crescem no Senhor e o buscassem de verdade. Vamos ler versículos 12 a 13, nós lemos aqui o 11, vamos ler 12 a 13. Vamos lá? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que glória, que certeza, que esperança enche o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então isso, queridos, nos desafia a sabermos que o Senhor está sempre ao nosso lado. Esteve no passado, está no presente, estará no futuro. E que nós colheremos a vitória para a glória do nome deste Pai grandioso, deste Pai celestial. Vamos recordar para a gente concluir, depois orar. A palavra de Deus para o seu povo em um mundo perverso. Qual é a primeira palavra? Agir e não reagir. Isso significa que você tem de ser um testemunho do Senhor onde você estiver. E não ser uma Maria vai com as outras, como diz o ditado aí. Está lá no meio daquelas confusões todas, mas
você ser diferente. As pessoas olharem para você e falar, por que você é diferente? Você vai falar, porque Jesus é o dono da minha vida. Com certeza a pessoa vai falar, então me fale desse Jesus. Aí você vai levar ele a mensagem de salvação, de libertação e de vida eterna. Qual é a segunda palavra de Deus para nós? Devemos realistas, ou seja, não fica ouvindo. Eu acho que é isso, eu penso que é isso. Vai para a Bíblia, faz igual os irmãos de Bereia, confira o que a Bíblia está dizendo. Muitas pessoas não têm muita disposição para estudar a Bíblia e preferem ouvir alguém pregar, e a gente corre o risco de ouvir um pregador que não está de acordo com a Bíblia e a gente ficar então iludido. Nós precisamos estar sempre conferindo na palavra aquilo que está sendo pregado, porque nós não podemos nos iludir, mas viver biblicamente na realidade. O povo estava sendo enganado por 3 tipos de pessoas. Quais eram? Irmãos, se lembram? Falsos profetas, os adivinhos e os sonhadores. Está cheio de falsos profetas por aí hoje. Está cheio de adivinhos. Está cheio de sonhadores. Dia desses alguém me ligou e falou, pastor, eu sonhei isso essa noite, o que quer dizer? Eu falei, não sei. Se fosse o José do Egito, né, eu ia falar o que era, né? Mas não sei. Mas não significa nada. Eu falei, se o senhor me falar alguma coisa sobre isso, eu te falo. Mas eu vou buscar isso na palavra, não naquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Então precisamos ser biblicamente realistas. E em terceiro lugar, qual a terceira coisa? Fixos na esperança. O que o Senhor falou com eles? Vai terminar. O cativeiro vai terminar. Eu estou acompanhando vocês. Vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o vosso coração. Que o Senhor trabalhe nossas vidas, irmãos, e que nós possamos ser testemunha viva no meio desse mundo perverso. Jamais nos contaminando com a perversidade do mundo. E que onde você estiver, você seja diferente. Seja a luz do mundo e o sal da terra. Para a glória do nome do nosso Deus. E ninguém te confunda com alguém que é do mundo. Alguém que é perverso. Mas que ele veja que você é um servo, é uma serva diferente. Comprometido com o Senhor Jesus.